Bem, pessoal, professor Robson, aula de calorimetria. Vamos falar sobre calor, calor sensível, calor latente e mudança de estado. Aqui tem um mapa mental para você memorizar aí as formulazinhas que a gente vai ver durante as aulas, tá? Depois você volta aí com calma. Bem, aqui tem a definição. Então, a definição. O que é calor? Calor é uma energia térmica em trânsito, tá? Que ela sempre passa do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que atinja o que? O equilíbrio térmico, tá? E o equilíbrio térmico, por sua vez, é a situação em que os dois corpos atingem a mesma temperatura, tá? Então, se dois ou mais corpos estiverem com a mesma temperatura, o nome dado é equilíbrio térmico. Bem, então a gente já viu aqui que o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que eles fiquem com a mesma temperatura, que é chamado de equilíbrio térmico. A unidade de calor no Sistema Internacional, no SI, é o Joule, tá? No entanto, a gente usa muito caloria, tá? Para fazer a conversão, uma caloria equivale a 4,186 Joule aproximadamente, tá bom? Bem, existem três tipos de transferência de calor, tá? Convecção, condução e radiação. Então, o que é importante você saber? Que a convecção acontece nos gases e nos líquidos. Então, quando você aquece um líquido, há uma convecção aqui dentro. Quando você tem um gás, há uma convecção. Então, dentro da geladeira, né, há uma convecção do gás, que é o ar frio, o ar quente dentro da geladeira. Aquilo se chama convecção. Quando você liga o ar-condicionado, também há uma convecção do ar frio e o ar quente dentro do quarto lá que você ligou o ar-condicionado. A condução ela ocorre no ferro, tá? Ou seja, em corpos sólidos. Tá? Então, em qualquer metal, você tem ali a condução. Então, aqui ele está aquecendo a ponta do ferro, o calor vai se conduzindo por todo o material aqui, tá? Aqui temos exemplo de uma frigideira, o cabo da frigideira vai esquentando, conforme vai esquentando a frigideira, então o calor vai se conduzindo aqui do metal para o cabo da frigideira, tá? Bem, e a irradiação? A radiação, ela é a única que ocorre no vácuo. Então a gente recebe calor do Sol, tá? Devido à irradiação. Então, o calor ele chega do Sol até a Terra e passa por um grande vácuo. Tá? Então, é a única que não precisa de um meio material para se propagar. É a irradiação. Beleza? Bem, existem dois tipos de calores: calor sensível e calor latente. Então, o que é o calor sensível? O calor sensível é quando o corpo ele ganha calor ou cede calor e só muda o que? A temperatura, ele não muda o seu estado físico. Então aqui, ó, se o gelo está a -5 e ele recebe calor sensível, ele passa para gelo a 0 graus. Então o que aconteceu aqui? Nós temos uma mudança na temperatura, mas eu continuo com o mesmo estado físico aqui, ó, sólido, gelo e gelo. Tá vendo? Olha o segundo aqui, ó. Água 10 graus Celsius. Cede calor sensível. Então ela passa para água 0 graus Celsius, tá? Então nós temos aqui, ó, o que? Uma mudança na temperatura, tá? Mas eu não tenho uma mudança em que? No estado físico dela. Então, água líquida, tá? Sólido, sólido. Mudou só a temperatura. Então, mudou só a temperatura, não mudou o estado, é o que? Calor sensível, tá bom? Então, aqui temos uma tabelinha do calor sensível. O que é importante você saber do calor sensível? É que quanto maior o calor sensível, mais tempo demora para esquentar a substância. Então, se você tiver uma mesma quantidade de água e uma mesma quantidade de ouro, quem vai aquecer primeiro? O ouro, porque tem menor calor específico. Beleza? Bem, o calor latente ele já funciona da seguinte forma. No calor latente, quando o corpo recebe ou cede calor, ele muda o seu estado físico, mas não muda a temperatura dele, tá? Então ele vai ter uma mudança no estado físico e não vai ter uma mudança
na sua temperatura. É o contrário do calor sensível. Então vamos ver aqui, ó. Temos gelo a 0 graus, derreteu, virou água primeiro a 0 graus, certo? Você tem água a 100 graus, aqueceu, eu vou ter vapor a 100 graus. Então o que acontece aqui? Ó? Gelo, tá? Sólido, virou líquido. Temperatura permaneceu a mesma. Água líquida virou vapor. A temperatura permaneceu a mesma. Então, quando isso acontece, nós temos o quê? O calor latente, tá? Aqui temos uma tabelinha de alguns calores latentes, tá? Os que a gente usa muito é o da água, que é o calor latente de fusão dela é 80, e o calor latente de vaporização da água é 540, tá? Vamos ver isso nos exercícios mais adiante, quando a gente estudar as formulazinhas sobre esses dois assuntos.